Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste Alesp Cidadania, vamos falar sobre alimentação sustentável. Vamos conhecer a importância para a sociedade. Muito além de uma ideia de uma dieta que faz bem para o corpo, o conceito da alimentação saudável propõe hábitos com baixo impacto ambiental na cozinha e na mesa. É uma forma de pensar o que preparamos e comemos, considerando o impacto ecológico, econômico e social das nossas escolhas. Assim, podemos priorizar vegetais e diminuir o consumo de carne bovina, por exemplo, considerar o descarte correto do lixo e diminuição do consumo de energia e do desperdício de alimentos. Também é uma parte da alimentação saudável. Recebemos aqui no estúdio a doutora nutricionista Clariana Colasso. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui, Priscila. Doutora, como eu já adiantei, quando a gente fala em alimentação sustentável, a primeira palavra que vem à cabeça é dieta. Mas não tem essa relação tão direta, né, doutora? Não, porque uma alimentação equilibrada para o nosso corpo também é equilibrada para o nosso planeta, né? Então, se a gente pensar na nossa saúde, a gente também acaba pensando na saúde num todo, no meio que nós vivemos. Então, não é dieta, não é restrição, é uma alimentação mais saudável, mais prazerosa e economicamente mais sustentável também. Doutora, e quando a gente fala em alimentação sustentável, hoje, com todas essas mudanças climáticas, impactos ambientais, a gente percebe que as pessoas elas estão se preocupando mais com a alimentação. E nesse sentido, a gente vê o crescimento desta preocupação relacionado a essa alimentação sustentável. Queria que a senhora explicasse para a gente, desse exemplos, eu falei um pouco da carne bovina, a diminuição, a gente sabe que tem que priorizar outros alimentos, não só para a saúde física, mas para todo um contexto de qualidade de vida. Se a gente for pensar na questão da saúde do planeta, a gente tem que pensar no aumento de consumo de vegetais, né? Então, tem pessoas que acabam se tornando veganas, vegetarianas, aí são outros conceitos. Mas se a gente aumentar o consumo de vegetais, consequentemente, a gente diminui aí os excessos de carne. A gente faz bem para o planeta e também para o nosso corpo, porque acaba em excesso causando doenças cardiovasculares. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar? Aumentando o consumo de vegetais, principalmente os da safra, para a gente respeitar o ciclo natural dos alimentos. Outro também que a gente precisa priorizar é a questão de consumir do próximo, né, do produtor local. O que a gente costuma fazer? A gente compra de grandes mercados muitas vezes e acaba esquecendo do pequeno. E o pequeno muitas vezes acaba consumindo em regiões, inclusive periféricas das nossas cidades, e acaba tendo menor aí questão até do transporte, ou seja, a gente economiza no transporte, economiza no valor e ajuda o pequeno. Isso é importantíssimo também. E fazer escolhas mais saudáveis, né, se possíveis. Infelizmente, no Brasil, a gente tem aí um grande desafio em relação aos orgânicos, mas quanto mais orgânico, melhor para o nosso planeta também. Doutora, e falando exatamente dessa questão, porque as pessoas têm uma rotina muito agitada, uma vida muito agitada, preocupação com filho, com casa, com tudo isso, e muitas vezes acabam deixando a alimentação de lado. Quando a gente fala numa alimentação sustentável, de repente uma ideia, aí a senhora me corrija se eu estiver errada, é colocar na rotina a ida à feira para tentar trazer esses alimentos, os vegetais, os legumes, enfim, para casa e aí entender o que é essa alimentação sustentável, fazer com que isso faça mais parte da rotina. Perfeito, Priscila. Não existe como a gente falar em saúde se a gente não falar em planejamento. Então, a gente precisa ter esse planejamento alimentar dentro de casa. Primeiro, olhar a sua despensa, olhar a sua geladeira, olhar a sua fruteira, porque também tem isso, Priscila. Infelizmente, a gente perde muito alimento dentro de casa. Então, a gente sempre fala, né, que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados e com isso acabaria a fome no planeta. E o desperdício dentro do lar, que muitas vezes não é contabilizado. Então, saber exatamente aquilo que você já tem dentro de casa, aquilo que você vai comprar e se planejar. Obviamente que com a correria do dia a dia, os vegetais são os primeiros insumos que somem do prato, né? Então, infelizmente, as pessoas acabam indo aí para junk foods, deliveries, entre outras coisas, para ser mais prático, mais usual. Porém, não é saudável a longo prazo. Então, assim, a saúde vai cobrar, né? Eu sempre falo que a saúde cobra a longo prazo, né? E quando a senhora fala da questão a longo prazo, no início do programa a gente falava, né? A questão alimentação sustentável
já vem a primeira palavra, é dieta. Mas quando a gente tem essa preocupação a longo prazo, a importância de cuidar da alimentação e desse planejamento aí, como a senhora bem destacou, né, doutora? De planejar que na segunda eu vou tentar comer um brócolis, na terça eu vou tentar comer uma cenoura. Vou olhar a safra, quais são os alimentos que estão promocionais no mercado. Posso ir também na xepa, que são os horários mais baratos da feira e dos sacolões, né, dos hortifrutos aqui na cidade de São Paulo, principalmente. A gente encontra muito isso e até em cidades menores é muito comum ter isso. Então, assim, o que eu posso trazer que está em oferta, que está na safra e que pode fazer aí o meu cardápio ser mais variado, ser mais prazeroso, né? Então, assim, a gente fala de uma alimentação colorida, não é só porque é bonito no prato, mas é porque cada coloração dos alimentos, né? Cada cor dos alimentos representa grupos alimentares. Então, nos amarelos eu tenho mais vitamina A, nos verdes escuros eu tenho mais ferro. Então, por isso que é tão importante a gente variar a nossa alimentação, não ficar uma alimentação monótona, né? Além de ficar sem graça. Doutora, e quando a gente fala nessa preocupação da qualidade de vida, citando o que nós estamos falando hoje da alimentação saudável, existe também aquela preguiça, né? Eu tenho delivery que é mais fácil, eu tenho junk food que é mais fácil. Para fazer essa transição, porque muitas pessoas acabam fazendo essa transição por questões médicas, né? Tem aquele susto. Exatamente. E acabam fazendo aquela transição. Se a pessoa tem dificuldade para fazer essa transição, como que a senhora orienta para poder pular de um junk food para um prato com brócolis, abóbora, alface, tomate? Priscila, é sempre um desafio, o importante é começar, né? Então, assim, não precisa trocar todas as refeições de um dia para o outro, porque realmente isso não se sustenta a longo prazo. Então, a gente começa por refeições. Então, fazer um café da manhã mais saudável, incluir as frutas, incluir ovos, incluir coisas que me dão mais saciedade, ou seja, me deixam mais satisfeitos. Tentar colocar pelo menos uns 5 vegetais ao longo da sua semana. Então, assim, se você começar, os benefícios vão vir. Então, você acaba tendo maior aí, vontade de fazer, né? Uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Agora, planejamento e organização. Se eu não organizar a rotina, então assim, eu sei que nas terças e quintas eu chego um pouco mais tarde em casa. E eu preciso ofertar aí vegetais para minha família. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter esses alimentos minimamente descascados, picados, higienizados dentro da minha geladeira ou até congelados no meu freezer. Então, usar esses eletrodomésticos aí em nosso favor, né? Os eletrodomésticos, eletroportáteis, então freezer, air fryer, micro-ondas que dá para cozinhar no vapor. Então, são facilitadores do nosso dia a dia. Agora, não façam dietas de restrição, né? Às vezes as pessoas querem começar tudo ou nada, né? A dicotomia alimentar. Então, na segunda-feira eu começo uma dieta extremamente restritiva e acaba gerando exageros aí aos finais de semana, muitas vezes. Doutora, e quando a gente fala numa opção de alimentação saudável, a gente sabe os diversos benefícios atrelados a essa alimentação, tanto para o corpo, para a saúde física, como para a saúde mental, mas a gente também sabe para o meio ambiente, para a sociedade, o quanto isso beneficia todos nós, né? Exatamente. Economicamente falando também, né? Sim. A gente sabe que a obesidade e as doenças cardiovasculares impactam de forma negativa a economia do país. Então, assim, não é só pensar na nossa saúde, mas no meio todo em que vivemos. Então, quanto mais pessoas forem saudáveis, melhor se torna a nossa população, consequentemente, onde vivemos também. E para isso é essencial o quê? É consumir bastante vegetais, reduzir consumo de sal e açúcar e gorduras, certo? Isso a gente sabe que não faz bem e a longo prazo, obviamente, que vai piorando, né? E praticar sempre atividade física, se possível, em ambientes aí abertos. Doutora, uma outra questão importante também, que a gente não pode esquecer quando a gente fala em alimentação sustentável, os exemplos de algumas empresas, né, que ofertam refeitórios para os funcionários e que estão nessa política de as próprias nutricionistas fazer um cardápio mais sustentável. Existe um programa de alimentação ao trabalhador, que é o PAT. Todas as nutricionistas, obviamente, precisam, né, acatar com tudo isso. Existem algumas exigências preconizadas. Então, o uso de gordura é limitado, sim. O uso de proteína animal também é porcionado para garantir o aporte proteico necessário para o trabalhador, assim como arroz e feijão.
que é o clássico do Brasil e é a combinação perfeita de aminoácidos essenciais, então garante aí questão de saciedade, questão de energia para o nosso corpo e também proteínas, que é fundamental. Então, existe todo um acompanhamento. A fruta também que se faz necessário, muitas pessoas acabam deixando de consumir, então nos refeitórios precisa ter fruta, assim como as escolas também, né? As escolas são fundamentais aí porque muitas crianças ficam parte do seu dia lá e acabam se alimentando muito mais na escola do que dentro de casa. Não é responsabilidade da escola fazer a educação alimentar, é responsabilidade dos pais. Por que eu falo isso, Priscila? Porque muitos pais acabam, pais ou responsáveis, né? Acabam negligenciando aí a refeição das crianças e culpando terceiros. E quando você é pai ou quando você assume essa posição de responsável, você que oferta os alimentos necessários. As crianças não têm poder de compra, né? Então, quem é responsável pelas compras do seu lar são vocês. Então, assim, o que a gente está ofertando para as nossas crianças? Saúde ou doença? Doutora, e quando a senhora cita essa questão das crianças, é muito mais fácil, embora às vezes alguns pais responsáveis falem, não, é difícil, a minha criança não come cenoura, ela não come brócolis, aí vai lá e compra um hambúrguer, vai lá e compra uma batata frita, já fazendo essa educação alimentar desde muito pequeno, né, nessa primeira idade. É fundamental construir bons hábitos. Primeiro, as crianças precisam ter o exemplo em casa. O que acontece hoje é uma geração de pais obesos que estão tentando fazer a restrição nos seus filhos, né? E as crianças sabem que estão sendo enganadas e que existe aí comidinhas que são proibidas a elas, mas os pais bem estão comendo. Vocês são responsáveis, os adultos são responsáveis pela criança. Então, assim, quem ofereceu esse hambúrguer, quem ofereceu essa pizza, quem ofereceu esse macarrão instantâneo é sempre um adulto. Então, não pode, obviamente, raras exceções, festinhas, confraternizações, né? A dieta tem que ser equilibrada e para isso não pode ter restrição. Porém, consumo de vegetais, principalmente frutas, verduras e legumes, leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, é fundamental no crescimento e desenvolvimento da criança. Consumo de peixe está muito ligado também à questão do intelecto da criança, está desenvolvendo a inteligência dela nessa primeira infância. Então, pelo menos 2 vezes por semana. Claro, dá trabalho. Essa função de educar realmente dá trabalho e a gente precisa se organizar para isso. Agora, quando a gente muda a alimentação da família toda, Priscila, todos têm os seus benefícios, né, os seus ganhos, e acaba sendo muito mais prazeroso. Agora, o que os pais também acabam fazendo, ficando muito tempo fora de casa e quando estão em casa não querem comprar essa briga, né? Sim. Não querem falar não para os seus filhos. Falem não, é questão de limite, a criança precisa de limite, precisa de educação, precisa de direcionamento, principalmente o que ela vai consumir ou não. Também não é mudar tudo de um dia para o outro, né? É incluir na alimentação da criança e entender que nós somos responsáveis por elas. Porque eu acredito que até a criança vai percebendo e conforme ela vai se desenvolvendo, né, doutora, ela vai entendendo que é muito mais saudável, embora Sim. seja um pouco mais trabalhoso, fazer um prato ali de vegetais colorido né? Do que pedir um hambúrguer, né? E até a questão da criação do paladar dessa criança, né? Se ela está acostumada só com alimentos açucarados, alimentos ultraprocessados, que também não fazem bem para o nosso planeta, principalmente aí por todos os aditivos químicos que colocam e pelo uso, né, exacerbado de plásticos, entre outros. A criança vai criando o paladar próprio dela, então ela perde um pouco a noção do que é doce, do que é salgado, o paladar dela está completamente mascarado, então a criança às vezes nem sabe o que é uma fruta tão docinha, né? Quando você dá tâmaras secas para as crianças, elas não imaginam aquilo uma fruta tão doce, e quando você adoça um bolo com uva passas, a criança não tem essa percepção. Sim. Então, se a gente começa desde cedo a ter bons hábitos alimentares, é muito mais fácil a gente ter essa criança saudável e feliz. Criança doente não é criança feliz. Exatamente. Doutora, e quando a gente fala de alimentação sustentável, o que a gente pode relacionar bebidas? Porque a gente sabe que hoje em dia, com essas mudanças climáticas, a importância da hidratação, a gente está gravando aqui em São Paulo, a gente tem passado por altas temperaturas muito secas, climas muito secos, e o que a gente pode relacionar? Porque, obviamente, é muito mais fácil tirar um refrigerante da máquina e tomar geladinho, né, doutora? Mas não é saudável.
Não é saudável se consumir em quantidades aí exacerbadas, né? Agora, a gente sempre recomenda os sem adição de açúcares, né? Os zeros ou os lights. Eles, sem dúvida nenhuma, podem ser uma estratégia nutricional até para perda de peso. Então, pessoas aí que têm vontade de comer um docinho logo após a refeição, talvez se tomasse um refrigerante aí sem adição de açúcares, poderia ter uma melhor adesão à dieta. Então, pode sim ser uma estratégia nutricional interessante. E a gente vai sempre falar da água, né? Água, todo mundo tem aqui na cidade de São Paulo, água potável, água filtrada, pode ser gelada, pode ser aromatizada, pode ser com gotinhas de limão, pode ser em temperatura ambiente, carreguem sempre água. A gente precisa de pelo menos 35 ml por quilo de peso. Isso é bastante, né? A regrinha dos 2 litros é só para quem tem lá por volta de 60 quilos. Acima disso, precisa aumentar a quantidade de água, principalmente nesses dias de maior calor e maior exposição ao sol também, e também quem faz mais atividades físicas, né? Esse cálculo é feito para pessoas saudáveis. Doutora, alimentação sustentável remete muito à sustentabilidade. Qual é a relação que a gente faz de uma alimentação sustentável com a sustentabilidade? Total, Priscila, porque quando a gente consome carne, por exemplo, a gente precisa entender que todo o processo da carne, né, desde da criação do gado até o abate, a desossa, tudo isso gera o transporte, o congelamento, tudo isso tem milhares de consequências ao nosso planeta, inclusive a alimentação desse gado. Então, assim, são os excessos, né? Excessos de gás carbônico, excessos aí que não vão fazer bem para o nosso planeta se consumido de forma além do necessário, né? Então, assim, eu não pratico a dieta vegana, não sou vegetariana, eu consumo carne, porém consumo carne com parcimônia, né? Então, assim, no máximo 2 vezes por semana a carne vermelha já é o suficiente para você ter a absorção aí de ferro, por exemplo, e do complexo B. Então, assim, você pode estar consumindo frango, os ovos também são proteínas de altíssimo valor biológico e tem valor mais acessível. Você pode caprichar nas oleaginosas, como as nozes, os amendoins, as castanhas do Brasil, e as leguminosas, como feijão, lentilha, tudo isso é fonte de proteína também, é fonte de fibras, vai ajudar o bom funcionamento intestinal e vai ter menor impacto no nosso planeta. Vou perguntar uma coisa agora em exemplos, para quem nos acompanha pela TV ou internet, porque muito se fala, os médicos, os especialistas, né, falam a importância de comer vegetais, a importância de comer legumes, a importância da proteína. Mas, dando exemplos, doutora, por que é importante a gente comer um brócolis, por exemplo, uma banana? Quais são os benefícios para a gente? E, obviamente, falando da questão da alimentação sustentável. Priscila, a Organização Mundial de Saúde preconiza pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia. O brasileiro, apesar de ter um país tão plural, tão diverso, tão rico em vegetação, consome apenas 150 gramas. Ou seja, a gente precisa triplicar o consumo de vegetais realmente para ter benefícios como prevenção de doenças cardiovasculares. Uma outra coisa, a prevenção de doenças neurodegenerativas. A gente já sabe que o consumo de vegetais a longo prazo pode prevenir, inclusive, doença de Alzheimer, demência, Parkinson e tantas outras doenças que ninguém quer ter, né, futuramente. E também a questão da obesidade, né? A gente precisa falar sobre isso. São densidades energéticas que a gente fala. Então, assim, quanto mais vegetais a gente consome na nossa refeição, eles têm menor caloria em relação aos outros alimentos, principalmente processados e ultraprocessados. E aí eles nos trazem maior saciedade, a gente sente menos fome, o nosso intestino funciona muito melhor, previne inclusive cânceres como do intestino e do trato gastrointestinal num todo, e também a questão das vitaminas e minerais, que a gente só encontra basicamente neles, né? Então, muito se fala de suplementação hoje, as pessoas estão consumindo cada vez mais encapsulados e boa parte das vitaminas e minerais estão nos vegetais. Então, se a gente consumir os vegetais, a gente, consequentemente, não precisa de tantos suplementos assim. Então, assim, é voltar ao básico que funciona. Comer vegetais é bom e faz bem, previne, trata e cura doenças.
E uma outra questão importante que a senhora citou, a questão econômica, né? Porque quando a gente consome esses vegetais, movimenta toda a cadeia econômica do país, da cidade, do bairro, e também tem toda uma economia para essa família, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um quilo de carne moída, é uma coisa. Quando você faz um quilo de carne moída com vários vegetais agregados, além de você colocar sabor e saúde no prato, você diminui aí a questão do valor total da refeição. Então, você se alimenta melhor e você gasta menos. Assim, os vegetais são muito mais acessíveis que as proteínas, por exemplo. Então, assim, tem que incluir na dieta para fazer bem para o planeta, menores impactos ambientais e também o impacto na nossa saúde e no nosso bolso. Doutora, e para impactar um pouco menos o nosso bolso quando a gente fala da alimentação, a importância de, como a senhora destacou, da safra, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, vai na feira ou vai no supermercado, quer comprar um morango, mas o morango, a época da safra do morango tá longe e aí fica se perguntando, por que o morango tá tão caro? Exatamente. Por que a abóbora tá tão cara? Meu Deus, olha o valor desse tomate. Priscila, é importante a gente entender a safra, que é o ciclo natural do alimento. Então, desde o plantio, colheita, transporte, a gente vai fazer isso de uma forma muito mais saudável para o nosso planeta. Com isso, qual é o benefício que traz no nosso prato? Os alimentos são muito mais nutritivos, então as frutas são muito mais, têm muito maior poder dulçor, elas são mais adocicadas, elas estão prontas para serem consumidas. E fora isso, acaba se tornando mais barato também. Então, a gente respeita a cadeia num todo, desde o respeito ao alimento, do plantio e do cultivo dele, até o pequeno e grande produtor, que também vai estar nesse ciclo e, obviamente, vai ser beneficiado, né? Então, assim, olhar sempre a questão da safra. Então, tá na época do morango, vai lá e compre morango. Claro, eu achei uma promoção muito boa de mandioquinha. O que eu faço, né? A batata baroa. Eu posso descascar essa mandioquinha, eu posso congelar essa mandioquinha e armazenar no meu freezer por até 3 meses. Então, assim, aproveitem as promoções também para isso. Às vezes, está o alimento na safra ou não, às vezes realmente o mercado precisa fazer essa venda, né? Ou porque tem muito em seus galpões, ou porque realmente precisa desovar. E isso economicamente para o cliente final é extremamente funcional. Além do que a gente consegue colocar mais vegetais na nossa alimentação. Doutora, e falando um pouquinho sobre os alimentos orgânicos também, nessa questão da alimentação sustentável. Eles são, a gente pode dizer até, são mais bonitos quando a gente vai olhar no supermercado e na feira e até facilitam também a nossa rotina agitada, porque a maioria deles já vem congelado, já vem limpo, já vem embalado ali que você pode consumir rapidamente. Os orgânicos ainda são um desafio aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente não tem tantas iniciativas do governo para isso. É uma produção ainda muito cara, principalmente quando a gente fala em ovos, é assustadoramente não viável, né? A gente às vezes vai comprar e fica, vale a pena ou não vale? É claro que vale, se você puder consuma, mas os vegetais eu sempre falo para dar prioridades àqueles que têm maior quantidade de pesticida, como por exemplo morangos, tomates, coisas que você vai comer de forma crua, como as folhas, ou dar menos importância para aqueles que você vai descascar, porque talvez os pesticidas não contaminem tanto o alimento como aquele que a gente consome inteiro, né? Como o morango. Então, assim, se possível, consuma, ou às vezes as pessoas nem têm, né? Tem pequenas hortas comunitárias, ou tem sítios pequenos que fazem uma venda. Não tem a certificação orgânica, mas também não coloca aditivos químicos nessa plantação. E também é importante a gente valorizar o pequeno. Doutora, e a gente está infelizmente se encaminhando para o final do programa, evitar essa questão do desperdício, né? Porque a gente observa, às vezes, as famílias comprando um alimento para o mês inteiro, quando vê, não usou nem nos 10 primeiros dias e vai tudo desperdiçado. Priscila, isso acontece muito pela empolgação, né? Vou ao hortifruti, à feira, vou lá, compro tudo porque eu vou me alimentar melhor. E aí a gente sabe que pelo menos uns 30% do que é consumido, do que é feito no planeta é desperdiçado e pelo menos uns 30% no nosso lar também. Ou seja, a gente precisa comprar aquilo que exatamente vai usar. Então, se você tem batatas em casa, não compre batatas, compre cenoura, compre outro legume, compre brócolis, vamos variando aí para ter uma alimentação mais prazerosa, mais saudável e mais equilibrada. Então, assim,
Olhem sempre a sua despensa, olhem a geladeira, olhem o freezer, vê o que você pode colocar para jogo, o que você pode incluir na sua alimentação. Faça um cardápio com a própria família, isso é muito interessante, Priscila, colocar a família toda domingo para fazer um cardápio aí gostoso, variado, com alimentos que sejam realmente de preferência de todos e que vão se alimentar melhor. Então, assim, evitem o desperdício, porque, assim, os alimentos estão caros, a gente reclama diariamente em relação a isso. Agora, quanto mais você desperdiçar, obviamente, mais você gastará e o planeta também será impactado com esse desperdício. E a gente sabe que uma alimentação, nós somos o que nós comemos, né, doutora? Exatamente, por isso que a gente precisa comer bem, né? A nossa saúde agradece. Doutora Clary, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as nossas dúvidas. A gente sabe que quando se fala de alimentação, as dúvidas são muitas e as portas estão sempre abertas para a senhora vir aqui. Priscila, foi um prazer enorme estar com vocês e uma dica final é: comam frutas, verduras e legumes e diminuam o consumo de sal, açúcar e gordura na alimentação de todos. Isso, sem dúvida nenhuma, para pessoas saudáveis ou pessoas que estão caminhando aí para uma alimentação saudável, faz bem. Muito obrigada, doutora. Eu te agradeço. Curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.